Uma nova estimativa da consultoria StoneX, divulgada hoje, indica aumento na safra brasileira de soja, que deve atingir 154 milhões e 700 mil toneladas em 2022-2023. A produção total de milho também foi elevada e deve chegar a 130 milhões e 600 mil toneladas, considerando as 3 safras do cereal. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o analista de inteligência de mercado da StoneX, o João Pedro Lopes, que está lá em Campinas. Boa tarde, João. Vamos começar então pela soja, né? O que motivou essa revisão para cima na estimativa? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer poder representar a StoneX aqui no seu programa. E, bom, já falando um pouquinho da safra de soja, né? Muito se comentou nas últimas semanas, meses, sobre os problemas enfrentados pelo Rio Grande do Sul. De fato, as adversidades climáticas lá acabaram reduzindo o potencial produtivo do estado, mas que foi mais que compensado por expectativas mais favoráveis para outras regiões, principalmente Centro-Oeste, Mato Piba, que apesar de um certo atraso na colheita, por exemplo, tem apresentado produtividades muito boas, ajudando aí, compensando o problema no Rio Grande do Sul e contribuindo para essa estimativa ainda mais favorável para a produção brasileira. Safra recorde esse valor, né? Safra recorde, 154,7 milhões de toneladas. E como é que isso impacta nos estoques finais do grão? Como é que isso deve ficar em relação à oferta do consumo doméstico, né? E já emendando a questão do preço também, né? Porque a gente tem relatado aí que esse avanço da colheita tem feito os preços caírem lá em Chicago. De fato, com essa produção recorde, né, bem mais volumosa que no ano passado, por exemplo, a expectativa é de que tenha um consumo doméstico maior, tenha um espaço para maiores exportações, né, com esse excedente exportável, o Brasil deve embarcar mais, e principalmente a exportação tem sido muito favorecida pela questão da Argentina, né, que tem vivenciado problemas muito graves com o clima, afetou bastante a produção por lá. E com a colheita no Brasil, a gente tem visto, sim, uma pressão sobre os preços. Chicago teve essa pressão, no mercado doméstico também teve, mas para os próximos meses eu acredito que ainda tenha um fator de sustentação, né? O mercado global, o balanço global ainda segue bastante apertado. Então a gente teve problema na Argentina, teve problema nos Estados Unidos ano passado. Então mesmo com essa produção volumosa no Brasil, os preços tendem a ficar num patamar elevado. E patamares que ainda garantem a rentabilidade do produtor, não, João? Principalmente entre ali 14 e 15 dólares o bucho. Sim, sim. A gente pode até ver alguma pressão, né? Mas esses preços devem continuar bem favoráveis, bem atrativos para o produtor, principalmente para o produtor brasileiro, né? Colhendo uma safra tão boa. Tá. Agora vamos falar um pouquinho do milho, né? Qual que é o cenário atual? A expectativa agora gira em torno das ampliações das exportações, especialmente por causa da demanda chinesa que vem crescendo. Fala um pouco sobre o milho aí. Acho que a gente vê um cenário um pouco similar, né? Com esse aumento na produção de milho no Brasil, você deve ter uma capacidade de ampliar os embarques, e isso é estimulado também pelo problema na Argentina, né? A Argentina, que é uma grande exportadora de milho, com um problema lá, o mercado deve se voltar para o Brasil, além dessa intensificação, né, da relação entre Brasil e China. A gente viu um acordo assinado ano passado, e já no final de 2022, né, a China começou a comprar milho do Brasil. A gente viu embarques mais volumosos para a China nesse começo de ano. Então, todas essas questões devem contribuir para que o Brasil exporte cada vez mais, né, do milho. Eu conversei, inclusive, João, recentemente com a gerente da CNA na Ásia, né, a Camila Shen, que falava sobre essa estratégia da China, né, de usar o milho até como alternativa para a ração, na substituição da soja, que é uma commodity mais cara no mercado internacional, né? E isso vem sendo feito e a gente tem reflexo aí nesse volume de exportação para a China, que deve certamente bater recorde de novo em 2023, não? Isso, a China, que antes ela não era uma grande importadora de milho, ela importava ali praticamente da Ucrânia. Então você tem essa questão de diversificação, tanto, né, como uma alternativa para a ração animal, mas também a China tem buscado diversificar as origens do milho, né? Então ela comprava mais da Ucrânia, um pouco dos Estados Unidos, e agora, principalmente por causa da guerra, né, toda essa incerteza
relacionado à oferta do milho ucraniano, ela acaba se voltando para o Brasil, que é um país, pelo menos em termos de conflitos, muito mais seguro, né? Muito menos imprevisível, e o Brasil, ampliando cada vez mais sua produção, ela tem uma maior garantia, né, de conseguir originar o produto. Agora, o milho tem uma demanda também forte no cenário internacional para manter os preços em patamares interessantes para o produtor, ou é um pouco diferente? E de que forma uma oferta maior pode ajudar na cadeia da proteína animal, né, aqui no Brasil, em função também para a redução de preços? O milho também, assim como a soja, a nível global, ainda continua com um balanço apertado, né? A Ucrânia, como eu comentei, que é uma importante participante, tem toda uma dúvida em relação à sua oferta, se o corredor de exportações vai ser renovado, né? O acordo para o embarque do milho ucraniano. A Argentina teve problema de safra. Então, tem algumas questões ainda que dão suporte para os preços. Com a colheita no Brasil, principalmente da safrinha, né, ali a partir do final desse semestre, comecinho do semestre que vem, a gente pode ver alguma pressão, principalmente no mercado doméstico, pode aliviar um pouco esses preços, mas ainda assim eu vejo patamares bastante elevados, né, o que seria bem atrativo para o produtor. Essa redução pode aliviar alguma coisa para a cadeia, né, da pecuária. Acho que a gente deve ver preços menores que no ano passado, por exemplo, no auge da guerra, mas ainda assim preços de milho num patamar bastante sustentado. Mas com margens um pouco mais apertadas, na sua opinião, em relação à soja, por exemplo, ou não? Diria que sim. Acho que o cenário do milho está um pouco menos complicado que o da soja, né? Acho que os Estados Unidos devem ampliar sua produção consideravelmente no que vem. Isso pode trazer alguma maior pressão sobre o mercado. Mas a soja a gente já vê um cenário um pouco mais de uma oferta um pouco mais reduzida, né? Perfeito. Eu conversei com o João Pedro Lopes, que é analista de inteligência de mercado da StoneX. Obrigado pela sua participação, João. Um ótimo dia e até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer poder participar aqui com você e até uma próxima. Nós que agradecemos.